Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá então para o nosso livro de Gênesis, hoje, capítulo 25. Vamos falar sobre os descendentes de Abraão, amém? Antes vamos orar, só que não esqueça de pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura na sua Bíblia também, tá bom? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, meu Deus, por estar conosco nessa noite, nesse momento, pregando a tua palavra, Senhor, para nós, nos fazendo entender cada dia mais, Senhor, o nosso chamado, nos fazendo reconhecer o Senhor, meu Deus, como nosso único Senhor Salvador. Obrigada, meu Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pela nossa saúde, pela paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis 25, os descendentes de Abraão, fala assim, do versículo 1 ao 4, fala, e Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhes à luz a Zirã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suã. E Joksã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leuzim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Eleda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e viveu ele ainda, e despediu-se dos seus filhos, Isaque, o seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. E este, pois, são os dias e os anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão, ele expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seu filho, sepultaram-no na cova da Marquipela, no campo de Efron, filho de Zaor, Eteu, que estava na frente do Maré. O campo que Abraão acampara aos filhos de Et, e ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, o seu filho, e habitou Isaque junto ao poço de Berlahoi. E esses, porém, foram as gerações de Ismael, filho de Abraão. Lembra de Ismael? Ismael era o filho de Agar. Lembra que Sara pediu para Abraão mandar Agar embora? E Agar ela foi pelo deserto, né, com Ismael. Achou que Ismael ia morrer, mas o anjo falou para ela, né, pela boca de Deus, falou para ela que ela poderia se levantar e pegar o filho dela, que ele não ia morrer, que Deus tinha promessa para a vida de Ismael também. Então aqui já tem uma descendência de Ismael, que eu vou falar para vocês agora, filho de Abraão, que era serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbel e Mibzão. Continuando. Misa, do Má, Missá. Esses são os filhos, Hadad, Tema, Getru, Nafis e Kedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que estava em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Continuando. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou
a Isaque, e era Isaque a idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, Arameu e Padrã, de Padã Aram, irmã de Labão, Arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E fui perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão as tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Ou seja, Rebeca, ela gerou gêmeos, né? Esaú, primeiro viúvo, todo com vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome de Esaú, ou seja, os filhos de Isaac, a gente sabe que é Esaú e Jacó. Aí daqui para frente, meninas, a gente vai começar a história de Isaac e de Jacó, que são, ou de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac. É muito importante vocês prestarem muita atenção, porque o que passou anteriormente, a gente falou de Adão, a gente falou de Abraão, né, de toda a descendência de Abraão, dessa promessa, e da agora para frente a gente vai começar a história de Esaú, a história de Isaac, Esaú e de Jacó, tá bom? Então fiquem bem atentos. Os filhos, bom, vamos lá, pulando. E depois saiu o irmão, agarrado à mão e no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú, ele foi o homem perito na caça, o homem do campo. Mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha lá a preferência, né? Isso é um perigo, viu, gente? Vou falar para vocês porque nós que temos mais de um filho, o amor ele tem que ser igual. Independente de um ser assim ou ser assado, a gente precisa amá-los igualmente, amém? Não tem preferências, gente. Os filhos, eles são herança bendita do Senhor, todos eles. Então, nós precisamos amar cada um deles com o mesmo amor um ao outro, amém? E depois sai, vamos lá, próximo. E Jacó cozera um guisado, Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Olha, ele se dispensou de algo que era muito importante, porque a primogenitura, gente, nessa época era algo assim muito forte, porque um homem, quando ele não tinha filhos primogênitos, ele era considerado maldito, né? Uma geração maldita, e outra não continuava a geração dele. Então, ter um filho homem e ainda ter o primogênito, o filho homem primogênito, era um motivo de alegria, de honra, né? Sobre a família. Então, ele negou a primogenitura dele, ele trocou a primogenitura dele por algo banal, que era um prato de lentilha, era uma comida. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós deixamos e entregamos para o próximo a bênção, não é? Muitas vezes Deus nos chama porque Ele quer nos abençoar e a gente passa para o próximo. Ai, fulano, hoje você pode ir para a escala? Ah, fulano, hoje você pode me ajudar assim? Hoje você pode fazer isso aqui? Gente, o Senhor está te dando um envio.
O Senhor está te dando uma direção? Vá, porque é você que Ele está desejando abençoar. Pare de terceirizar o serviço que o Senhor está entregando na sua mão. Amém? Continuando, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhes e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú, o guisado, né, de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura, que é um nome até mais pesado, né? Desprezou é algo assim, né? Já o fim da meada mesmo. Então, assim, a gente desprezar algo que é importante é algo, sabe, sem noção mesmo da gente. Então, eu deixei uma palavra aqui no final para vocês que fala assim: cuidado com a lei do retorno, pois aquilo que você semear, você irá colher. Por que eu coloquei essa palavra? Nós iremos ler, né, no decorrer do tempo, e vocês vão entender que o que aconteceu com Jacó, porque ele vai lá para onde está Labão, e ele, mais para frente, nos próximos capítulos, você vai ver Jacó enganando o pai, né, se passando pelo irmão. Então a gente vai ver isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a lei do retorno, queridas, ela volta. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, semeie sempre coisas boas. Quando o Senhor te envia para algo, chegue nesse lugar e semeie mesmo. Bênção, alegria, ânimo, regozijo, sabe? Não vá emburrada, não vá sem querer fazer nada, não vá com preguiça, não. Vá pronta para você receber a palavra e para você ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Não importa quão cansado você esteja, porque se você for, dessa vez, irada, com raiva, isso vai voltar para você. Então é melhor você fazer tudo conforme o Senhor nos ensinou. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje, Gênesis capítulo 25. Obrigada a todos vocês que fizeram parte aqui. Amo de vocês. Fica com Deus e até amanhã.